Boa noite, senhoras e senhores. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra e o prazer em recebê-los nesta sessão solene em homenagem aos 30 anos da primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, que tem como vereador proponente Vinícius Simões. Gostaríamos de convidar neste momento para ocupar seus lugares na mesa de honra o vereador proponente dessa sessão, vereador Vinícius Simões. Convidamos também o pastor titular Juarez Mendes de Freitas. E para compor a mesa, convidamos o vice-presidente da igreja, Renato Miguel. Está chegando. Então vamos... Ok, vamos aguardar. Convidamos a todos para, em pé, podermos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Muito obrigado a todos, podemos sentar. Passaremos agora aos pronunciamentos da nossa sessão solene e convidamos agora para fazer uso da palavra o pastor Juarez Mendes.
Eu quero agradecer ao vereador Vinícius Simões, que, representando esta casa, dirige esta sessão de reconhecimento por uma data que é tão importante, tão significativa na história da primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Eu estou completamente seguro de que o reconhecimento e a homenagem de que somos alvo nesta noite tem a ver com o pensamento, tem a ver com a observação feita pelos componentes desta Câmara a respeito do ministério, do trabalho desenvolvido pela Igreja, que é honrada aqui nesta noite, ao longo desses 30 anos. Deve-se destacar que os homenageados, quase todos, nesta ocasião, são membros fundadores, ou seja, fazem parte daquele grupo que estava presente no dia 29 de setembro de 1984, quando a Igreja Batista foi organizada em Jardim Camburi. É claro que esse é o momento para expressar a nossa gratidão a Deus e a todos aqueles que, sendo parte da grande família que é a Igreja Batista em Jardim Camburi, têm dado a sua contribuição. Mas é importante destacar também que esta cidade tem reconhecido de outras formas, de outras maneiras também, sobretudo o bem que a Igreja Batista em Jardim Camburi tem trazido para a comunidade, através dos seus diversos ministérios, especialmente aqueles que estão voltados para atender as pessoas mais carentes, grupos específicos, onde a igreja desenvolve o seu ministério e a sua atuação. Nós entendemos que a honra recebida nesta noite deve ser direcionada para aquele que tem sustentado a igreja ao longo desses anos todos. Deus tem sido extremamente generoso, gracioso com esta igreja, e esta é a razão porque, ao completar 30 anos, nós podemos destacar vitórias, conquistas, podemos celebrar, sobretudo, o número elevado de pessoas que têm sido beneficiadas, de uma ou de outra forma, pelo ministério desta igreja. Quero mais uma vez, então, expressar, vereador Vinícius Simões, nosso agradecimento, e o faço como pastor da igreja, por esse gesto de carinho, de atenção, por parte dos vereadores, dos representantes da sociedade, da comunidade da nossa cidade de Vitória. Muito obrigado. Dando continuidade aos pronunciamentos, convidamos agora para o uso da palavra o vice-presidente da igreja, senhor Renato Miguel. Boa noite a todos. Queremos primeiramente agradecer ao vereador Vinícius Simões pela iniciativa. Essa é uma data realmente significativa para a história, para a vida de nossa igreja. Eu particularmente me sinto agraciado por Deus, pelo privilégio de estar participando desse momento. Eu comecei a frequentar a Igreja Batista Jardim Camburi, ela não era igreja ainda, era congregação, no início dos trabalhos. E tive o privilégio de fazer parte da primeira turma que foi batizada exatamente no dia em que a congregação se tornou igreja. E tem sido realmente uma graça muito grande ver o que Deus tem feito no nosso meio. Como Deus tem abençoado a vida de pessoas, impactado a nossa comunidade, ver como tantas vidas têm sido edificadas ali, têm sido transformadas. A gente é muito agradecido a Deus por isso. Então, quero parabenizar a todos que estão aqui. Estou vendo que gente de muito tempo, né, que faz parte com a gente dessa história, pessoas que chegaram depois, mas que também têm feito muita diferença no nosso meio. E como o pastor Juarez já falou, toda a honra, toda a glória seja
dada a Deus por tudo que tem acontecido. Passamos a palavra agora ao vereador proponente dessa sessão, vereador Vinícius Simões. Boa noite. Bom, meu nome é Vinícius Simões, para quem não me conhece, sou professor de História, sou professor para o ensino médio, ainda leciono, hoje mesmo, cedinho, dei aula e vim para a Câmara. Queria registrar a presença do Anael da Associação de Moradores de Jardim Camburi. Obrigado pela presença, Anael. Registrar a presença do Fabrício Gandini, que é membro da Igreja Batista de Jardim Camburi, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, e que nesse momento está licenciado. Sendo que, na verdade, o proponente dessa sessão solene foi o vereador Fabrício Gandini. Entretanto, como coincidiu a data da sessão solene com o período eleitoral, e eu agradeço muito ao Fabrício por ter me dado essa responsabilidade. Então, estou aqui cumprindo com muita honra, muita alegria, muito prazer, a missão que ele aqui me deu. Fabrício, um grande amigo que tenho, um parceiro, um colega de trabalho, uma pessoa que me inspira. Então, estou aqui cumprindo essa missão com muita honra, né, e muita alegria. Bom, pastor Juarez, Miguel, boa noite a todos. 30 anos, pastor. 30 anos de história da Igreja Batista em Jardim Camburi. Muitas lutas, muitas vitórias. E aí, pastor e igreja, como a igreja ela é importante na transformação da sociedade? Como as igrejas são importantes para socorrer a sociedade? Não só no campo espiritual, mas no campo social também. Às vezes digo que o Brasil é um país que está querendo melhorar. Está querendo melhorar. Mas se não fossem as igrejas, como por exemplo esta igreja, pastor, o Brasil estaria numa condição muito pior. Muito pior. O acolhimento que as igrejas fazem à sociedade, seja ele no campo espiritual, ou seja no campo social, faz uma grande diferença para um país e para os governos. Então, pastor e igreja, quando um vereador faz uma sessão solene em homenagem a uma igreja, na verdade, não é o vereador que está fazendo essa homenagem somente. É a cidade inteira que está reconhecendo a história, o esforço, a honra de uma família, de um grupo. É a cidade inteira porque aqui são 15 vereadores. Somos 15 vereadores, eleitos por vocês, pela cidade. Então, quando o vereador, ele homenageia, presta uma homenagem, um reconhecimento, é a cidade de Vitória que olha para a igreja, que olha para a instituição e diz: obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, não só em Jardim Camburi, mas em toda a cidade de Vitória, e creio também, tenho certeza, em outras cidades, que a igreja ela consegue alcançar outros lugares. Quero parabenizar o pastor, a liderança, os membros, a diretoria, por 30 anos de história. E aí, finalizo dizendo o seguinte: como a sociedade, as pessoas querem acreditar na política? Como as pessoas querem crer, pastor, que é possível, nos momentos atuais,
que é difícil acreditar em um político. As pessoas querem acreditar. Mas por que as pessoas não acreditam tanto? Porque a maioria dos exemplos e das notícias, a maioria, não são boas. Não são boas. Acontece que, pastor, de uns tempos para cá, eu tenho notado, em Vitória, no Espírito Santo e no país, uma nova geração de políticos. Uma nova geração de políticos. Percebam. Uma geração que não tem os vícios da política. E que busca, porque nasceu com isso, e creio também porque Deus escolhe estas pessoas, essa nova geração busca devolver a você o direito de acreditar na política. E aí, eu quero dar alguns exemplos rápidos desta Câmara de Vereadores, do parlamento da sua cidade, composto por esses vereadores. Pastor, há um tempo atrás, a política na cidade, há pouco tempo atrás, quando o vereador votava um projeto, o vereador votava e você não sabia se ele estava votando sim ou não. Você me escolhe como vereador. Eu represento você. Não é justo que você saiba como eu estou me comportando aqui? E quando você não sabe como eu estou me comportando aqui, eu não te represento. Nós acabamos com um voto secreto na Câmara de Vitória. Segundo ponto. É justo você que trabalha numa empresa privada ou pública, quando falta o trabalho e não justifica a ausência do seu trabalho, normalmente o seu patrão corta o seu ponto. Não é assim que funciona? Há pouco tempo atrás, os vereadores faltavam o trabalho, mas o ponto deles não era cortado. Isso mudou. Agora, o vereador que não vem à sessão, que não trabalha, tem no fim do mês o seu ponto cortado. Isso significa, pastor, tirar privilégios da categoria política. Porque ninguém pode ter privilégios acima de outros. Outra questão importante. O vereador, o político da cidade, ele tinha 55 dias de férias. Nós reduzimos para 30 dias de férias, igualando o cotidiano do trabalhador com o cotidiano do político. Há um tempo atrás, há um pouco de tempo atrás, os contratos que a Câmara fazia com as empresas, por exemplo, de limpeza, por exemplo, de computador, de manutenção de computador, esses contratos eles eram não tão divulgados. Hoje, se você entrar no site da Câmara, você consegue ter acesso a todos os contratos da Câmara. E foi entregue ao Tribunal de Contas, o órgão responsável por fiscalizar as contas, uma senha, uma chave, para que o Tribunal de Contas possa entrar no sistema da Câmara e verificar, centavo por centavo. É até difícil acreditar que essas coisas aconteceram, pastor. Mas elas aconteceram. Elas aconteceram e muitas outras aconteceram, como a redução do orçamento. Se gastava aqui R$1 milhão com selo, aquele papelzinho que coloca na carta. R$1 milhão. Será que esse R$1 milhão não faz falta numa escola? Não faz falta na segurança? Na mobilidade urbana? Então, pastor, eu finalizo e concluo dizendo o seguinte: o Estado não vive sem a igreja, e a igreja não vive sem o Estado. Nós precisamos uns dos outros. A igreja tem cumprido o seu papel. Cumprido o seu papel. Como exemplo desta igreja em Jardim Camburi. E nós aqui, pastor, inclusive sob a liderança de Fabrício Gandini, porque ainda é presidente desta Câmara e liderou este processo, fizemos essas transformações que marcaram a história da cidade de Vitória. Nenhuma Câmara no país, acredito, conseguiu tantas transformações com um tempo tão rápido. Eu precisava, e eu sempre vou falar isso, eu nunca vou perder a oportunidade de dizer que participei desse processo.
E assim, finalizando, a gente passar a mensagem para as pessoas, para vocês, e que vocês reproduzam essa mensagem, que existem bons políticos. Existem. E nós precisamos regá-los para que eles deem frutos, e frutos, e frutos, para que um dia deixemos de ser minoria e passemos a ser maioria e fazer o Brasil, o Estado do Espírito Santo e Vitória lugares melhores. Parabéns, pastor, parabéns à Igreja Batista de Jardim Camburi. Obrigado. Iniciaremos agora a parte das homenagens. Convidamos o vereador Vinícius Simões a tomar o lugar aqui à frente da nossa mesa de honra. E solicito o apoio da equipe também, para iniciarmos as entregas dos diplomas de honra ao mérito aos homenageados dessa sessão solene. A gente convida também o pastor para, pastor, se eu puder auxiliar o vereador e junto com ele fazer a entrega desses diplomas de honra ao mérito, por gentileza. Vamos iniciando então, para receber a homenagem, Adealde Alves de Assis. Nascido em 7 de julho, começou a frequentar a igreja em 1984. Ele afirma ser muito bom viver em uma igreja que tem a visão de construir relacionamentos saudáveis com o resto da sociedade. É advogado, casado com Maria das Graças Martins de Assis e pai de 5 filhos. Esta é a homenagem da Câmara de Vitória ao senhor Adealde Alves de Assis. Convidamos agora o senhor Adriano Miguel. Senhor Adriano Miguel, nascido em 6 de maio, frequenta a igreja desde 1983. Nos últimos 5 anos, atuou junto ao Ministério de Finanças, nas equipes conferencistas. Para ele, a igreja exerce papel fundamental de fortalecimento da fé, além de proporcionar seu crescimento espiritual. Ele é casado com Carolina e é servidor público federal. Nosso agradecimento ao senhor Adriano Miguel. Convidamos agora Anderson Monteiro de Barros. Ele passou a frequentar a igreja em 2004, hoje é pastor de missões e evangelismo. É formado em economia e teologia. Casado com Daniela Esperandinho Cotes Barros e pai de Sofia. Ele afirma que a Igreja Batista de Jardim Camburi tem uma ativa participação na transformação e no crescimento de sua vida. Essa é a homenagem da Câmara de Vitória ao senhor Ederson Monteiro de Barros. Convidamos agora Anderson dos Reis Aurora. O senhor Anderson passou a participar da igreja em 2002, atuou por um tempo como instrumentista no Ministério de Música e hoje é gestor administrativo da igreja, além de supervisionar 8 pequenos grupos de célula. Para ele, a igreja lhe ajuda a refletir sobre o seu estado de vida, suas orações, decisões. É casado e pai de 3 filhos. Convidamos agora Andriele Pevidor Thompson. Nasceu no dia 19 de novembro, frequenta a igreja desde o seu nascimento. É formado no Seminário Teológico Batista do Espírito Santo, já liderou a congregação da igreja em Novo Porto Canoa. Atualmente desenvolve o Ministério de Pastoreio de Rede da Juventude e coordena o Ministério de Adolescentes e Jovens e o Ministério de Música. Para ele, a primeira igreja de Jardim Camburi é uma expressão terrena da Igreja de Cristo. Ele é casado e tem 2 filhos. Convidamos agora Ariana Duarte Couto Araújo, professora aposentada, frequenta a igreja desde 1984, já trabalhou com encontro de casais e como professora na Escola Bíblica Dominical. Atualmente, juntamente com seu esposo, é líder da célula e para ela a igreja permite que haja cada vez mais crescimento espiritual e maior intimidade com Deus. É casada com Romildo e mãe de Mariana Duarte Araújo Teixeira. Nosso muito obrigado. Convidamos agora Carlos Marcelo Assis Souza. Começou a frequentar a igreja enquanto seminarista, coordenando o trabalho com jovens. Hoje é responsável pelo acompanhamento das áreas Edificar, além de pastorear um grupo da célula. Carlos
afirma que a igreja proporciona um ambiente seguro para seu crescimento espiritual e no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Ele é pai de 3 filhas, a Ana Carolina, a Ana Beatriz e a Ana Elisa. Nosso muito obrigado ao Carlos. Convidamos agora Carmen de Castro Flaurindo. Carmen é nascida em 13 de maio, natural de Minas Gerais, e participa da igreja desde 1982. Participou do Ministério de Oração e de Evangelismo. Para Carmen, a igreja exerceu uma importante influência na sua vida espiritual, nos seus valores éticos e morais. Ela é viúva, mãe de 2 filhos, Edson e Vera. Esse é o muito obrigado a Carmen de Castro Flaurindo. Convidamos agora Dailton Cordeiro Franco. Dailton nasceu em 1956 e frequenta a igreja desde 1983. Faz parte do Ministério de Apoio e para ele a comunhão com os irmãos é fundamental. Ele é comerciante, casado com Rosane e tem um filho, Daniel. Nosso muito obrigado ao senhor Dailton. Nosso próximo homenageada, Dalva Maria Carvalho. Dalva, membro fundadora da primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, foi primeira secretária, já auxiliou no departamento infantil, fez parte do coral, cuidava da decoração da igreja. Seus 2 filhos são membros participantes da igreja. Dalva busca relacionamento e comunhão para ter a misericórdia com as pessoas. Nosso muito obrigado a Dalva. Convidamos agora Derli Pinto Cuco. Derli é natural do Rio de Janeiro, nascida em 1935. Frequenta a primeira igreja de Jardim Camburi desde 1983. Ela é costureira, mãe de 5 filhos, casados com o Dr. Enéas Cuco. Ela agradece à igreja por todo o cuidado e atenção dispensada à sua família. Nossa mais grata homenagem à senhora Derli Pinto Cuco. Convidamos agora, representando Dirlene Loeiro Miguel Lima, o senhor Adriano Miguel. Dirlene é psicóloga, casada, mãe de 2 filhos e começou a frequentar a igreja em 1984, quando ainda era uma congregação. Dirlene ficou por um tempo à frente de um culto de adoração da juventude, foi presidente dos coros da igreja, além de se envolver em projetos missionários. Hoje lidera uma célula para casais e para ela não basta estar dentro da igreja, né, mas fazer a diferença no dia a dia onde se está inserido. Convidamos agora Edmilton Ribeiro Aguiar Júnior. Com mais de 28 anos de serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, nasceu em 11 de setembro e foi batizado na igreja aos 8 anos. Começou a frequentar em Jardim Camburi em 82, quando ainda era uma congregação. Foi presidente dos jovens e atualmente está na Comissão de Orçamento e Finanças da igreja. Acredita que a igreja é seu porto seguro e seu segundo lar, onde pode desfrutar mais intimamente o amor de Deus. Nosso muito obrigado ao senhor Edmilton. Convidamos agora Edson Flaurindo. Ele é empresário, nascido no dia 19 de setembro, frequenta a igreja desde 1984. Para ele, a igreja sempre exerceu uma influência importante em sua vida. Em relação à vida espiritual, aos valores éticos e morais, atualmente faz parte do Ministério de Recepção. Esse é o agradecimento da Câmara de Vitória ao senhor Edson Flaurindo pelos 30 anos da primeira Igreja Batista de Jardim Camburi. Convidamos agora, para representar Heloísa Morê Lobato, a Noêmia Morê. Heloísa Morê Lobato é presidente do Coral de Adultos e auxiliar da célula. Frequenta a igreja desde os 14 anos e para ela, a igreja influencia sua vida em todos os sentidos como um alimento diário. Ela é casada com Geraldo Lobato e mãe de 2 filhos, Eduardo e Raquel. Nosso obrigado a Noêmia Morê, representando a senhora Heloísa Morê Lobato. Convidamos agora Elci de Almeida Martins. Ela é aposentada, nascida no dia 26 de outubro e participa da igreja desde sua fundação. Para ela, a igreja é a extensão de sua família. Elci é mãe de 3 filhos, Eduardo, em memória, Sandra e Caroline. Nosso muito obrigado a Elci de Almeida Martins. Convidamos agora Joelma Vargas de Souza.
Ela está na igreja desde que era uma congregação, sempre muito ativa nas atividades religiosas, participava da Sociedade Feminina Missionária e da União de Adulto. Hoje, além de recepcionista, trabalha como voluntária na ação social e canta no coral principal da igreja. Diz ter crescido espiritualmente na igreja e não se vê mais fora dela. É funcionária pública, casada com Jadir Nunes de Souza e mãe de 3 filhos. Nosso muito obrigado a Joelma. Convidamos agora a dona Joelma de novo para receber a homenagem em nome de Luísa Félix de Moraes. Luísa não pôde estar presente, ela é professora de deficientes visuais e frequenta a igreja desde sua fundação. Participa ativamente da primeira igreja de Jardim Cambori, liderou classe de escolas bíblicas dominicais. É membro da diretora administrativa e cresceu praticamente na vida cristã e desenvolvimento de sua palavra e do seu conhecimento. Convidamos agora Nilzete Fabre Rodrigues de Assis. Ela que nasceu em 15 de janeiro, é membro da igreja desde os 14 anos. Já atuou no Ministério de Música e Infantil e hoje faz parte do Ministério de Famílias, Células e Ensino. Para Nilzete, a igreja proporcionou um crescimento na vida espiritual, emocional e social. Ela é funcionária pública, casada com Agenor, mãe de Lucas Fabre Rodrigues de Assis. Nosso muito obrigado a Nilzete. Convidamos agora Noêmia Morê para receber a sua homenagem. Ela que é costureira aposentada, mãe de 2 filhos, cuidado com o degrau. Frequenta a igreja desde quando nasceu. Para ela, a igreja influencia a viver cada dia mais na função de ajudar as pessoas a crescer. Para ela, a fundação da igreja de Jardim Cambori foi de extrema alegria, para não precisar mais sair de sua casa para outra localidade. Nosso próximo homenageado agora é Renato Miguel, nascido no dia 9 de março, participa da igreja desde 1984, atualmente participa da diretoria da igreja e atua como supervisor de células. Renato Miguel busca fazer a diferença nas sociedades que está inserido e para ele a igreja desafia a ensinar e a viver nos valores do reino de Deus. É advogado, casado com Leia Martins Reis e pai de 2 filhos, Guilherme e Mariana. Nosso muito obrigado ao senhor Renato e convidamos agora Rosane Cuco Franco. Rosane, que é professora, nascida em 1961, frequenta a igreja desde 1983. Atuou no grupo de jovens e trabalha no Ministério Infantil e com ação social. Para Rosiane, viver com Jesus faz toda a diferença. Ela é casada com Dailton Cordeiro Franco e é mãe de Daniel Cuco de Franco. Nosso muito obrigado a Rosiane pela sua colaboração na nossa igreja. Convidamos agora Rosimari Cuco. Ela que é filha de Enéas Cuco e de Derli Pinto Cuco, é oriunda da Igreja Batista em Parque Lafayette, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Crescida em um lar cristão, foi professora desde a classe de crianças até a classe de anciãos. Pode ministrar nos cultos infantis, além de trabalhar na área social da igreja. Atualmente, participa em uma das células e acredita que a igreja tem papel educativo na vida de qualquer pessoa, juntamente com a família e com a escola. Próximo homenageado, o senhor Ubiratã Jomar Santos. Ele que frequenta a igreja desde quando era uma congregação da Igreja Batista da Praia do Canto, é líder de uma célula de adolescentes e presidente dos diáconos. É funcionário público estadual, casado com Sandra Cavati Ribeiro Santos e tem uma filha, a Sara Ribeiro Santos. Nosso muitíssimo obrigado ao senhor Ubiratã, recebendo a devida homenagem. Convidamos agora Vera Lúcia de Castro Machado. Vera começou a frequentar a igreja em 1984, sempre ativa nas atividades religiosas, já participou do coral e da sociedade feminina. Trabalhou com ação social, ministério com bebês e maternal, além do grupo de visita nos lares. Hoje auxilia na recepção do templo. Nosso muito obrigado a Vera Lúcia. Convidamos agora Zeni Fabre Rodrigues. Ela que é mãe de 6 filhos, frequenta a igreja desde sua fundação, foi presidente da Sociedade Feminina Missionária, sempre foi diaconisa juntamente com seu esposo. Foi presidente da União de Adultos, além de ter atuado por 13 anos como líder do Ministério de Intercessão. Hoje, atua no Ministério de Mães em Oração. Para ela, a igreja é importante para fortalecer o relacionamento com os irmãos. Nosso muito obrigado e sua devida homenagem a Zeni Fabre Rodrigues.
Convidamos agora ao pastor e ao vereador a tomar de volta assento à mesa. Todos receberam as devidas homenagens e justas homenagens. E convidamos para fazer o uso da palavra, em nome de todos os homenageados, o senhor Adeal de Assis, para fazer o seu breve pronunciamento. Vereador Vinícius Simões, presidente desta Casa de Leis, pastor Juarez Mendes, nosso presidente e pastor desde 1992, Renato Miguel, companheiro de caminhada na direção da igreja, irmãos, senhores e senhoras. Coube a responsabilidade, em nome de vocês, dizer à mesa, à igreja, ao vereador e a esta Casa de Leis, muito obrigado. Só que essa palavra é pequenininha, vereador Vinícius. Aí, muito obrigado é muito pouco. E fiquei pensando em alguma coisa que, nesses minutos, poucos que eu tenho para dizer, eu quero dizer que o muito obrigado vem acompanhado com parabéns pela visão dessa Casa de Leis. Não é, sem dúvida, não é à toa que nós os elegemos. E pude ver isso há 6 meses de 6 meses para cá, quando estou fazendo levantamento de requisitos legais para uma empresa em que está voltada para a qualidade de vida, voltada para proteção do meio ambiente, e eu pude ver que Vitória está na frente, o nosso estado está na frente de muitos estados, e Vitória, vereador presidente, está na frente das cidades da Grande Vitória. Parabéns, porque aqui tem gente preocupada com gente. Aqui tem gente preocupada com o meio ambiente, aqui tem gente que está conduzindo esta casa de forma que a gente pode se orgulhar de ter votado em Vossas Excelências. E pude ver também em outros estados que estão muito longe. E comecei a pensar, poxa, meio ambiente, uma preocupação de muitos, mas era a preocupação de Jesus. E fiquei pensando em Jesus. Jesus não foi mais do que um catador. Sabe, presidente e meus irmãos, senhores e senhoras, ele foi catador e ele escolheu e saiu procurando alguém que ele pudesse treinar. E nos 30 anos da Igreja Batista em Jardim Camburi, foi quando ele começou a escolher pessoas, e escolheu 12 catadores, para ele formar a primeira sociedade de catadores no mundo. Só que esses catadores que ele formou, foi um pouco além, não foi para reciclar, não. Esses catadores foi para tirar lixo humano que já existia naquele tempo, para transformar esse lixo humano em coisa preciosa, joias preciosas para Deus. É isso que nós estamos fazendo, vereador. É isso que nós estamos ali em Jardim Camburi com essa visão de buscar na sociedade, de buscar, de transformar alguém da sociedade, de trabalhar nesse caminho, que Jesus nos ensinou a fazer isso. Jesus ensinou, e ele formou a primeira cooperativa, a primeira associação de catadores. E somos irmãos aqui, homenageados, e igreja em Jardim Camburi. Nós somos catadores. Presidente, ali nós estamos para catar aquilo que é humano, que está virando lixo. Por isso nós estamos ali olhando para fora. É uma igreja que olha para fora, ela não fica olhando para dentro, ela olha para dentro, para fora e para a sociedade. Nós estamos aí juntos com a sociedade, buscando quem está se mergulhando nas drogas, buscando quem está se mergulhando em coisas que não são honrosas e que desabona o ser humano e desagrada a Deus. É por isso que nós estamos ali.
e queremos continuar nessa missão. E agora, vocês que homenageados, eu quero pedir, olhem esse diploma e pensem nisso, na responsabilidade que nós temos como cidadão de Vitória para ser realmente catadores de lixo humano, para que a gente possa transformar uma sociedade que nós vemos também degradada. Vereador, muito obrigado. Agora eu posso dizer muito obrigado, porque pela visão de Vossas Excelências, pela visão desta Câmara, que não é comum em comarcas, não é comum em cidades, essa visão de estar olhando e compartilhando e buscando segmentos sociais para ver o que é que estão fazendo. Estamos ali em Jardim Camburi, prontos para fazer parte também desses novos, ajudantes desses novos políticos, dessa nova pleia de políticos que não são profissionais, mas que são idealistas na mudança e na transformação desse mundo. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Vitória, vereador Davi Ismael. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Cumprimentar o pastor Juarez, vereador proponente, vereador Vinícius Simões. O senhor ainda não conheço, mas minha saudação. Vereador licenciado, presidente desta casa, Fabrício Gandini. É sempre muito bom poder realizar, termos aqui um tempo de louvor e gratidão a Deus pelo aquilo que Ele tem feito. Hoje, em especial pela igreja, através da igreja Batista em Jardim Camburi. Os feitos são muitos e eu posso testemunhar grande parte deles. Antes, senti a falta da banda Telos aqui ao fundo, é das antigas. Quando era pequeno, era a banda Telos que tocava, eram os menudos aqui de Vitória. Mas é sempre bom poder reconhecer, porque a igreja tem feito a diferença através das suas ações na proclamação do ID de Jesus. Isso é muito bom, pastor Juarez. Reconhecer os feitos de uma igreja neste local, em nada fere o Estado laico. Porque o Estado laico encontra na Igreja Batista de Jardim Camburi um parceiro que desempenha a função social, um parceiro que na individualidade restaura os homens, restabelece laços familiares, fortalecendo-os, e isso sempre é bom. E a gente precisa, assim, reconhecer os feitos neste ambiente de plenário. Plenário este, onde eu tenho o privilégio de estar ao lado do vereador Vinícius Simões, um irmão em Cristo. Queria comunicar que eu deferi seu pedido de audiência pública online. O vereador Vinícius Simões é um vereador que tem se destacado pela inovação, pela criatividade, a forma de repensar o mandato e, ao mesmo tempo, se aproximar de cada um de vocês. E isso, a frase que é minha, a frase do Vinícius que eu passei a usar, mas com permissão, é que a gente vai devolvendo o direito de acreditar na política a cada um de vocês. Vocês têm o direito, coronel, de acreditar na política, de ter uma esperança, e não ter essa esperança frustrada no mandato nem no período eleitoral. No período eleitoral é mais fácil criar expectativas e frustrar durante o mandato. Mas a Bíblia nos orienta que pelos frutos conhece a árvore. Os frutos do mandato, os frutos de vida, a forma de se comportar no dia a dia, a forma de viver família, nos possibilita errar menos no período eleitoral. Aí a gente aproveita para fazer reflexão para esse ano. Que possamos viver com intensidade o direito do voto. O direito do voto. Que possamos exercê-lo com sabedoria. Como todas as decisões que temos que fazer em nossas vidas. Aqui na Câmara, temos buscado, eu fui informado que o vereador Vinícius Simões já informou grande parte das mudanças que fizemos. E a forma da gente prestar contas
essa revistinha que vocês têm aí na frente de vocês. Revista produzida pelo vereador Fabrício Gandini. E por que que hoje o Fabrício Gandini pode almejar, e outros tantos vereadores podem almejar, uma disputa eleitoral? Um vereador buscando uma ascensão de deputado estadual, deputado federal, de vice-governador. Por que disso? Porque a Câmara tem feito seu papel de casa, seu dever de casa. Temos trabalhado incansavelmente para resgatar a opinião pública deste poder. Mas, além de resgatar, precisamos mostrar sensibilidade. E o cristão tem uma sensibilidade social aguçada. Porque a dor do nosso próximo precisa doer na gente. Encontrar uma pessoa na rua, andando, situação análoga de rua, um mendigo, precisa doer nos vereadores e precisa doer no prefeito. Aí está a grande mudança que foi possível implementar na cidade de Vitória nesses últimos 20 meses. Uma mudança de princípios. Uma das grandes mudanças, os problemas existem e a gente passa a vê-los. Morador de rua existe, então vamos cuidar deles, vamos buscar uma solução. Fácil não é. Abuso sexual acontece, então vamos enfrentar. Vamos enfrentar, vamos conscientizar, vamos educar do direito e do dever de denúncia, de denunciar, ligar Disque 100. Mas para que isso aconteça, os problemas precisam ser visíveis. Foi um tempo, vereador Vinícius Simões, que as pessoas andavam, e pastor Juarez, e parecia que não tinha problema. Não tinha problema. Isso, no primeiro momento, nos gera responsabilidade e cobrança. Mas que venham as cobranças. Porque as cobranças nos ajudam e ajudam a prefeitura na administração da cidade. Tive a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de na semana passada, pastor Juarez, estar na prefeitura. Foram 5 dias. 5 dias com o prefeito. E o olhar muda, porque deixa de ser um vereador que manda, que cobra o lado de lá, e passei a sentar na cadeirinha de lá, para buscar as respostas. Mas aí a gente tem um orçamento, aí a gente tem complicadores, aí a gente tem a necessidade de ter harmonia interna entre os diversos setores. Se aumenta o salário de um, o de lá chia e que tem que aumentar do outro, se convoca o concurso, todas as peculiaridades que precisam ser levadas em conta. O que eu aprendi disso tudo é que não podemos fazer tudo por todos. Aí a gente busca uma resposta. Então, como é que a gente deve fazer? E eu fui encontrar lá na Palavra de Deus, em Provérbios 31:8, e pude, quem puder em algum momento passar, me visitar, orar comigo em gabinete, vocês vão verificar que eu pude pintar em meu gabinete o versículo de Provérbios 31:8, que nos orienta a levantar a nossa voz em favor do mudo, em favor do necessitado. Vereador Vinícius Simões, pude encontrar ao seu lado uma parceria, para que o mudo, para que o necessitado não esteja aí fora clamando por representação, clamando por alguém que olhe para eles. Pude encontrar ao seu lado, pude encontrar no Fabrício Gandini, com a sua sensibilidade, e para mim e para o Vinícius, ele é um coach, porque ele acaba nos ensinando, devido à sua maior experiência, que está aqui do nosso lado, a como não ceder à pressão que a gente sofre aqui dentro. É um ambiente de extrema pressão, mas temos encontrado, e por isso que eu peço as orações. Assumam o compromisso de oração por cada um desses nomes que estão aí na mesa de vocês. Saiam com esse desafio para cada um de vocês, 14 que aqui estão, para que vocês tenham orando, para que Deus dê cada dia mais sensibilidade social, para que as pessoas cumpram aquilo que diz a palavra. Especificamente a igreja, meus parabéns, pastor Juarez, pela condução. Que Deus te dê unção, que a igreja continue sendo intrépida, ousada na proclamação do Evangelho, que cada dia mais ela esteja unida, através da formatação dos grupos pequenos, das células, para que assim nenhuma ovelha vai se afastando, pelo contrário, elas vão sendo acolhidas e vão se aproximando, vão sendo doutrinadas. Aí sim, poderemos ter fé e esperança de um mundo melhor. É isso que temos trabalhado aqui, mas sem Deus e sem a Bíblia, jamais conseguiremos conquistar, chegar neste ponto. Então, meu muito obrigado, parabéns igreja, parabéns vereador Vinícius Simões, parabéns a todos.
Para fazer o encerramento dessa sessão solene, passamos agora a palavra ao vereador Vinícius Simões. Bom, primeiro, agradecer ao pastor, ao corpo da igreja, por esse privilégio, ao vereador licenciado Fabrício Gandini, que me deu essa missão. Agradecer por este momento e agradecer a cada membro da Igreja Batista em Jardim Camburi pelo tempo que vocês se dedicam voluntariamente às pessoas, à vida das pessoas. Porque o nosso maior patrimônio é a vida das pessoas. Parabéns, Primeira Igreja e Igreja Batista em Jardim Camburi. A cidade de Vitória faz essa homenagem a vocês. Obrigado. Boa noite a todos. A pedido do vereador, a gente convida os homenageados que possam vir até aqui à frente para a gente registrar esse momento tão especial com uma foto com todos os homenageados. A todos, muito obrigado pela presença e a Câmara Municipal de Vitória deseja uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Que Deus nos abençoe.